Possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo. Que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Boa noite, Igreja do Senhor. Aqui nós estamos mais juntos para celebrarmos ao nosso Deus. E convido os amados que, sem delongas, nós entoemos 2 canções exaltando o nome desse Deus que é tão digno de ser adorado. Nós vamos cantar É o Teu Povo e em seguida o hino 64 do Inário para o culto cristão, Glorioso és Tu, Senhor. Teu povo aqui presente, todo
todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Glorioso
Senhor, glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Amém. Agora convido os amados que todos juntos fiquemos com a mensagem, que nós possamos estar bem atentos àquilo que o Senhor tem a falar por intermédio do seu servo. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós acabamos de cantar ao Senhor, nós acabamos de adorar ao nome do nosso Senhor, e agora nós continuaremos o culto, a adoração ao Senhor através do estudo da sua palavra. Eu estou feliz de poder compartilhar com você desse momento, agradeço aos irmãos pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar com os irmãos, expor a palavra do Senhor. Nosso pastor está de férias, então é importante nós continuarmos orando para que em breve ele retorne, esteja conosco, continuando a série expositiva em 1 Coríntios e conduzindo a nossa igreja de acordo com a vontade do Senhor. Nosso pastor de férias, então cabe a mim nessa noite também, assim como no último domingo, expor a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 5, desta vez a partir do verso 9 ao verso 13, o qual eu convido você a que esteja comigo fazendo essa leitura, me acompanhando, para que nós possamos nesta noite expor a palavra do Senhor, ouvir a sua voz e compreender aquilo que o Espírito diz ao nosso coração segundo a palavra de Deus. Diz o seguinte: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pela tua misericórdia, pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos diante do Senhor, nos debruçarmos diante da tua palavra e podermos aprender mais de ti. Que a tua palavra, Senhor, ela traga o impacto necessário para a transformação das nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, domingo passado nós conversamos aqui sobre como o pecado ele tem um efeito devastador no meio da igreja. Como o pecado, quando ele se instala e ele não é tratado, ele implode a estrutura da igreja por dentro. Não há associação entre um cristão e um pecado. Se o cristão ele está associado ao pecado, então ele não é mais um cristão, ou pelo menos ele, apesar de se identificar como cristão, ele está associado, ele prefere abraçar o pecado. Então nós vimos então que Paulo nos intima a nós fazermos uma varredura nas nossas vidas, a checarmos, cada detalhe das nossas vidas, fazer a mesma oração que Davi fez: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque em muitos casos nós não consideramos, meus irmãos, que temos caminhos maus dentro de nós. Nós achamos que nós somos muito bons, nós achamos que somos perfeitos. Então, por conta disso, um autoexame, ele sempre é necessário, mas ele precisa ser feito de maneira honesta, de acordo com a palavra de Deus, para que a gente identifique, para que nós consigamos identificar as coisas que são necessárias que sejam transformadas, para que o Espírito aponte e nos instrua sobre o que precisamos mudar e sobre aquilo que principalmente precisaremos abandonar enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Paulo nos mostra que cada um desses itens deve ser eliminado. E por fim, a disciplina que é exercida pela igreja, ela é parte integrante para garantir a integridade do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo ele tem a sua integridade física garantida a partir da disciplina aplicada segundo a palavra de Deus. Então, nós vimos tudo isso aí domingo passado e foi um momento expositivo muito importante para que nós, como igreja, apreendamos isso. Apreendamos sobre a necessidade do autoexame, da correção de rotas e da disciplina na igreja.
Então Paulo vai continuar nessa perícope que nós lemos hoje, tratando o mesmo tempo, ele vai continuar esse mesmo tema, mas ele vai amplificar agora. Ele vai trazer para um aspecto mais amplo sobre como que deve ser esse tratamento. Não vai falar apenas dentro do ambiente da igreja, mas vai falar sobre como a igreja também deve se relacionar de maneira externa. Nós vamos ver nesse texto, nos versículos 9 e 10, sobre a associação, ou sobre como nós devemos nos associar. Paulo vai mostrar, começa dizendo assim: eu já escrevi para vocês por carta. Então, é uma evidência interna dentro da própria carta aos Coríntios de que houve uma outra carta que já tinha sido escrita. Então, Paulo já escrevera para a igreja e provavelmente essa carta que nós chamamos de primeira seria a segunda. Então, essa carta aqui, ele já começa dizendo, essa seção, dizendo o seguinte: já disse para vocês, através de outra carta, que vocês não devem se associar aos imorais. Interessante que ele já tinha falado sobre o aspecto da imoralidade numa outra carta. Então, Paulo já está falando de novo sobre o assunto. Para você que é pai, você que é mãe, você que tem um amigo, é difícil, é muito duro quando nós damos uma instrução e quando nós vemos a pessoa cometer o mesmo erro e nós precisamos reforçar essa instrução. Por que é duro? Porque às vezes nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos frustrados com aquela instrução que não foi atendida. Então nós, ao invés de nós irmos com amor, geralmente nessa segunda instrução a gente tem a tendência de pegar um pouco mais pesado e falar com um pouco mais de intensidade. E Paulo está dizendo: olha, eu já falei com vocês, olha, eu já instruí vocês outra vez, não se associem com os imorais. E quem são esses imorais? Ora, se você lembra do domingo passado, a grande discussão de Paulo é sobre um homem que tem uma relação com a esposa de seu pai. Nós vimos que aquilo ali para os judeus era abominável e Paulo vai citar aqui, inclusive para os pagãos, que tinham a régua moral baixíssima, eles consideravam aquilo ali um absurdo. Então a igreja de Corinto aceitou aquele homem ali no meio como se nada tivesse acontecido. Parece, e às vezes me dá a impressão, de que nós aceitamos o pecado de uma maneira tácita. Que maneira tácita? Nós sabemos que ele está ali, nós aceitamos ele ali, às vezes com um aspecto de inclusão, né? Dizer, não, olha, a gente precisa ser inclusivo. Mas, irmãos, a Bíblia ela é exclusiva. A Bíblia ela vai fazer uma divisão, ela vai dizer quem é e quem não é. E não tem essa coisa de mais ou menos. Não dá para ser meio crente, não dá para ser meio cristão, não dá para ser meio amigo do Evangelho. Ou você é um cristão, pecador, regenerado, buscando a santificação, ou você é alguém que acha que é cristão, mas continua perdido, embebido no pecado e sem ter sido liberto. Então, são questões que são importantes, porque Paulo ele vai trazer isso, ele diz assim, não se associem a esses imorais. Quem são esses imorais? A raiz da palavra imorais aqui é a raiz que também gera a palavra pornografia, o pornos. Então, essa origem de palavra, ela vai mostrar para a gente em um sentido amplo que é alguém que está atrelado ao pecado relacionado à sexualidade. Alguém que tem uma vida depravada sexualmente falando, um fornicador, alguém que é imoral sexualmente. Então, dentro de todos os espectros, ele está tratando ainda desse assunto, ele está falando de um pecado moral na área sexual e ele continua falando: essas pessoas, vocês não devem se associar com elas. Paulo chama a atenção e ele argumenta dizendo que essa associação, o termo associação aqui, ele significa mistura, ou seja, a gente dizia numa expressão recentemente, junto e misturado, salvo engano, até tinha um programa de TV que falava sobre isso. Então nós estamos juntos e misturados, ou seja, nós somos uma coisa só. Ou seja, se você é alguém que está junto e misturado com o imoral, você se faz um com ele, você se torna um imoral por osmose, né, por consequência, por livre associação. Não há uma obrigatoriedade na associação com o imoral, mas você quer estar associado a ele, você decide associar-se a ele, você aceita uma associação a ele, logo, você deliberadamente quer ser reconhecido como alguém
olha, lá vai o que está andando com o imoral. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, da relação que Jesus tinha, porque geralmente quando se fala sobre esse assunto, se faz logo uma argumentação, mas Jesus andava, Jesus comia com publicanos, Jesus andava lá com as prostitutas. Há uma clara diferenciação aqui. Jesus estava indo ao encontro dessas pessoas que tinham essas práticas, levando palavra de vida, de restauração, de cura, levando a libertação para aquelas vidas, para que eles não fossem mais assim. Aqui nós estamos num contexto dentro da igreja que pressupõe-se que essas pessoas já sofreram essa transformação, mas que por alguma razão elas continuam com esses atos. Então, é preciso salientar isso para que você, por exemplo, quando for argumentar ou for conversar com alguém, não caia na falácia de, mas Jesus amava. Jesus ama. Jesus continua amando essas pessoas. Mas uma vez que você declara que Cristo resgatou sua vida, você deve viver de maneira condizente. Então, Paulo, a mistura não é sobre não se relacionar, por exemplo, com não cristãos, ele não está falando disso. Ele está falando dessa associação dentro do âmbito da igreja. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que estão dentro das paredes da instituição, que estão dentro das paredes da igreja batista, que estão dentro das paredes da grande igreja de Cristo. Ele diz o seguinte, ele vai dizer, com isso não me refiro aos imorais desse mundo. Quem é o desse mundo? Ele faz uma clara separação aqui de que há imorais desse mundo, não regenerados, não declarados cristãos, não gente que vive em igreja, mas gente que vive a sua vida, nasceu em pecado, continua em pecado, vive a depravação do pecado e para ele é desse mundo. Ele está sob a influência desse mundo. Mas Paulo está dizendo, não é esse pessoal aí. Nem os avarentos, ou ladrões, ou os idólatras. Não é esse pessoal. Porque se fosse assim, eu ia dizer assim, saiam do mundo. Pega a sua bolsa, sua boroca, pega lá a sua valise, como a gente diz, pega a sua bolsa, bote no ombro igual Chaves e vá-se embora da vila, vá-se embora do mundo. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está trazendo para a gente um aspecto de fuga do mundo, não é ascetismo, porque alguns cristãos nesse momento vão dizer, então a gente tem que, nós temos que nos tornar pessoas que estão isoladas do mundo. Paulo não está dizendo isso. Você não tem que se isolar do mundo. Não no sentido de não me relacionar com ele, não de conversar, conviver. Imagine só, você quer se isolar do mundo. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai estudar? Como é que você vai no mercado comprar as coisas? Não, eu só vou estudar em escola de crente que só tem crente, eu só vou no supermercado de crente que só tem crente, eu só vou no banco que só tem crente. Não, você não tem. Você vai conviver. O próprio Jesus, quando está ali em João falando, ele diz, eu não rogo que os tires desse mundo, mas que eles sejam cuidados por ti. É a oração de Jesus. Ora, então nós vemos aqui que Paulo ele vai classificar essas pessoas que estão nesse mundo como os imorais, né? Os fornicadores, pessoas de conduta sexual degradada, como nós já falamos. Somente o cristianismo podia garantir a pureza. Então, nesse mundo há muitos imorais. Nós temos também que ele cita aqui os avarentos ou ladrões, ou numa outra versão, os ambiciosos, que são pessoas que vivem tão somente para a conquista dos bens desse mundo. Gente que só vive olhando para agora, para essa época, e essa época que passa muito rápido. Nós estamos vivendo contexto aí que o jornal é uma grande exaltação às mortes. Porque sim, nós temos um problema muito sério, sim, nós temos aí um vírus que ninguém resolveu ainda o problema, há uma ponta de esperança numa vacina em alguns laboratórios trabalhando, mas você vê o jornal e a ideia do jornal é noticiar o quanto de gente que morreu. Ou seja, nós estamos vendo assim uma potencialização do efeito devastador que isso já causa. E a vida ela é rápida, ela é um sopro. Então, por ela ser um sopro, muitas pessoas vivem apenas para agora, achando que
não têm tempo a perder e que precisam conquistar tudo agora nessa época e vivem para os bens desse mundo. O seu desejo é basicamente para as coisas desse mundo. E nós temos também os idólatras. Naquela época, Paulo parece ter escrito sobre as superstições, né? Era muito claro que naquele contexto, pessoas que eram de Corinto ou que vieram de outras religiões que não o judaísmo, elas eram muito idólatras. É o próprio judeu. Quando você vê ali a história de Israel, os hebreus e posteriormente conhecidos como judeus, eles sempre que tinham oportunidade, eles querem achar um ídolo para si. É o que a sociologia da religião vai dizer, que nós somos homens religiosos, né? A gente quer se religar, a gente quer ter uma divindade para adorar. É intrínseco da gente, faz parte do nosso ser o querer uma divindade para adorar. Qual é o problema? É que nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus, só que lá no Éden, em Adão, nós pecamos e tivemos esse relacionamento distanciado, quebrado. E aí, depois disso, nós queremos nos religar a uma divindade, mas como a gente tem essa dificuldade de atingir o padrão divino, nós criamos deuses de acordo com as nossas intenções, com a intenção do nosso coração, deuses criados pelo nosso pecado, que obviamente, se são deuses criados por criaturas, eles não terão perfeição em si, ainda que nós atribuamos isso a eles. Então nós somos idólatras por natureza, porque nós queremos adorar algo ou alguém, mas nós não conseguimos, pela nossa natureza pecaminosa, adorar a Deus. Então nós nos atrelamos, nós buscamos aqueles ídolos, deuses, objetos de esperança, veneração e adoração que povoam a nossa mente. E engraçado que a idolatria, ela está extrapolando, e já tem extrapolado, já tem um tempo, o aspecto religioso. Não se tem mais idolatria apenas de imagens religiosas, de deuses, de animais, de objetos, mas agora a idolatria do homem. É o antropocentrismo, a gente está colocando o homem no centro das coisas, e são alguns homens. É um homem famoso, é um jogador de futebol, é um político, é um músico, é um cantor, é alguém que a gente atribui quase que uma divindade, né? Nós colocamos aquela pessoa num pedestal, dizendo aquela pessoa, ela até pode ter falhas, mas ela é perfeita. Nós somos paradoxais, nós criamos essas loucuras na nossa cabeça, nós nos apegamos a elas e nós esquecemos o nosso Deus. Nós temos criado, meus irmãos, muitos bezerros de ouro na nossa época. O homem, então, aqui está pecando em 3 direções distintas: contra si mesmo, quando ele é imoral e sexualmente; contra os outros, quando ele defrauda os outros, quando ele explora o outro, buscando apenas enriquecer; e contra Deus, quando ele se torna um idólatra. Para estes que estão no mundo e não se identificam como cristãos, nós não devemos considerar que sair do mundo seria uma solução. Para esses homens, Paulo diz, sair do mundo vai resolver? Não vai resolver. Em relação a estes, a relação social ela deve ser mantida, uma vez que nós estamos falando sobre uma vida em sociedade. Então aqui Paulo está falando o seguinte, dentro do âmbito da igreja, precisa ser tomada uma atitude, mas fora da igreja, vocês vão simplesmente cancelar as pessoas fora da igreja? Não faz o menor sentido isso. Então no verso 11, Paulo vai chegar e vai dizer o seguinte: mas agora estou lhes escrevendo. Eu já escrevi uma carta antes avisando, mas agora eu estou escrevendo para vocês o seguinte: não devem associar-se qualquer que dizendo-se irmão. Guarde essa palavra, vou usar uma expressão aí, guarde essa palavra no seu coração. Não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão. O problema, meus irmãos, da identificação é que não basta você pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, vir para a igreja todo domingo, toda quinta-feira, e você religiosamente está aqui nos horários combinados, você é alguém que fecha os olhos, levanta as mãos cantando, canta e tal, e vai, isso aqui, isso aqui. Não adianta você ter toda essa sistemática religiosa se a sua vida não foi transformada pelo Evangelho de Cristo. Você adquirir hábitos religiosos não implica numa vida de santidade. Você adquirir hábitos religiosos não implica em vida de santidade. Não implica numa identificação correta com o cristianismo, com o Cristo das Escrituras.
ter um vocabulário padronizado, seguir um script. A transformação nas nossas vidas ela precisa ser evidente. Porque, meus irmãos, quando nós somos lançados dentro da vida em que Cristo nos resgata, a nossa vida inevitavelmente ela vai ser transformada. Se você olha os relatos das curas que Jesus efetuou, são diversos. Toda pessoa que tocava nele era transformada, toda pessoa que era tocada por ele era transformada, todo aquele que tinha uma conversa com Cristo era transformado, todo aquele que, até os perseguidores como o próprio Paulo, que um dia encontraram na estrada de Damasco a Cristo, tiveram suas vidas transformadas. Então a vida daquele que encontra Cristo, ela é transformada. Então se há alguém que se diz irmão, mas que tem atitudes de uma vida não transformada e que sua vida não mudou em nada, que ele continua vivendo como se nada tivesse acontecido, então esse você não deve se associar a ele. Para estes que estão no mundo e não se identificam, é chamada a atenção justamente aqueles que, sendo tudo o que Paulo qualificara no versículo anterior, se apresentam como cristãos. Então, no versículo anterior, no verso 10, Paulo disse, olha, não estou dizendo que esse, vocês devem deixar de se associar com eles, de se misturar com eles. Também não devem, não é recomendado. Mas quando ele fala se relacionar e dizer assim, olha, esses aqui você convive, eles são pessoas, você vai conviver socialmente, etc., normal. Agora, esse pessoal que diz que é crente, diz que é cristão, diz que é da primeira igreja batista de Corinto, e ele vai chegar lá dizendo todas essas coisas, se identificando como um crente ali de Corinto, esses aí que não são crentes nas suas atitudes, não são cristãos nas suas atitudes, eles que são imorais, que são avarentos, que são idólatras, que são caluniadores, ou seja, mentirosos, que são alcoólatras ou ladrões. Essas pessoas aí, vocês não devem nem comer com eles. Paulo é muito duro quando ele fala. Ele está falando no contexto anterior, dizendo assim, afastem esse pessoal do convívio de vocês, para que eles entendam o tamanho do absurdo que eles estão cometendo, da bobagem que eles estão fazendo. Pega esse pessoal, afasta do convívio de vocês, não se misturem com eles, não se misturem com esse povo, não se misturem com ele. Não é para o mal deles, mas é para o bem. Não é para você simplesmente espezinhar a vida daquele, mas para você dizer para ele, nós não temos condições de fazer com que você continue associado a nós. Porque, infelizmente, a sua conduta ela está aquém da conduta que um cristão deve ter. A sua conduta ela não revela o Cristo em você. Ela revela tão somente o pecado aflorado. Então, Paulo deixa muito claro aqui, meus irmãos, que, às vezes, esses que se apresentam como cristãos são como aquele cara que veste a camisa de vários times para tentar agradar diversas torcidas. Ele tem uma vida incompatível com o evangelho. Mas quando se faz uma leitura clara dessa pessoa, se vê que ele não torce para um nem para outro, né? A gente vê, quem gosta de futebol e acompanha futebol, vê que antigamente, eu tô falando aí até começo da década de 90, os jogadores eles amavam os clubes, alguns clubes a quem eles torciam. Então o jogador passava anos, ele jogava em 2, 3 ou 4 clubes no máximo, sua carreira toda. Era o cara que beijava o símbolo do seu clube. Hoje em dia, a cada 6 meses o cara é apresentado num time diferente beijando o símbolo do clube. Isso é muito emblemático para dizer que aquele que tenta agradar todo mundo, que tenta o tempo todo ali agradar todo mundo, viver uma vida plural, uma vida de mudanças constantes, uma vida que tenta, de alguma forma, agradar as pessoas e atender os seus desejos, ele tem uma vida incompatível com o Evangelho, porque o Evangelho ele não é uma vida para agradar as pessoas, embora você deva ser agradável às pessoas. Então, existe uma relação de diferença considerável aí. Você ser agradável e você agradar são coisas distintas.
mas nosso dever é agradar ao nosso Deus, ao Deus que nos salvou, que nos resgatou. O julgamento de Paulo é duro com essas pessoas que dizem que são crentes, mas que fazem esse monte de coisas aí. Vocês não devem, de maneira nenhuma, sequer sair para comer uma coxinha com essas pessoas. Claro, exceto se nesse processo, considerando aí que nesse processo, de fato, a pessoa esteja arrependida dos seus pecados, aí sim você deve buscar reintegrá-la, buscar como igreja, nós como igreja devemos buscar reintegrá-la. Mas uma vez que ela não quer se identificar, ela quer se identificar como cristã, mas não quer abandonar sua prática pecaminosa, então, infelizmente, com essas pessoas, nós devemos nos afastar sob o risco de sermos contados com elas. Então, Paulo segue falando sobre a sua diretriz, sobre o julgamento. Nos versos 12 e 13, ele vai dizer assim: como eu poderia julgar os que estão fora da igreja? Não posso fazer isso. Como é que eu posso julgar quem está fora da igreja? Então, nossa jornada, o padrão bíblico é que, como já dissemos, todos nós vamos ser julgados. Quanto aos de fora, é uma expressão judaica que simbolizava aqueles que não pertenciam ao povo escolhido. Aos de fora, para nós, é aquele que não é crente. Estes vão ser julgados por Deus. Deus, o único conhecedor do coração do homem, é Ele quem vai julgar quem está lá fora. É Ele quem vai pegar as pessoas que não se associaram a Ele através de Cristo, que não foram, na verdade, resgatadas, filiadas, tornaram-se filhos regenerados. Então é Deus que conhece o coração do homem que vai julgar essas pessoas. Aos que pertencem à igreja, que estão dentro do corpo de Cristo, jaz a responsabilidade, sim, de tudo aquilo que lhes é confiado quando decidem entregar-se a Cristo. Ou seja, você que adentra a fé, que você crê em Cristo, declara Cristo como o Senhor da sua vida, jaz sobre você a responsabilidade daquilo que Deus confiou a você. Então você tem responsabilidade, você tem direitos e deveres. Se você assistiu o EBD hoje de manhã, você viu que além de você ser um cidadão desse mundo, você é um cidadão do reino dos céus. Então com isso você tem direitos, mas também tem muitos deveres. E um dos seus deveres é viver uma vida compatível aqui com aquilo que você crê. Essa sua crença no Cristo das Escrituras, a sua crença na palavra de Deus, é uma crença que deve aparecer na sua vida. É uma crença que ela vai ser evidente na sua vida. Mas aqueles que, por alguma razão, não quiserem, mesmo se declarando cristãos, não querem mexer um dedo para mudar, então cada um de nós vai prestar contas no tribunal. Até lá nós somos corresponsáveis uns pelos outros, para que no fim das jornadas a Igreja de Cristo seja apresentada diante dele adequada, ilibada, irrepreensível, para que nós sejamos apresentados diante do Senhor como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Então nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós devemos nos importar uns com os outros, para que não aconteça de que alguém pecando, cortando, fazendo uma pequena ferida no corpo, não contamine o corpo inteiro, mas que nós todos possamos tratar. Então o sentido do julgamento, o sentido da exortação, o sentido do cuidado é esse. É uma ação regenerativa, é uma ação curativa, é uma ação de restauração. É a preocupação com o corpo. Não é a preocupação de pecou, tá fora. Senão nós creríamos, por exemplo, que nós teríamos a possibilidade de perder a salvação. Nós não cremos assim, nós cremos que se somos salvos por Cristo, nós perseveraremos em Cristo. Nós continuaremos firmes, nós vamos pecar, aí vamos pedir perdão e vamos continuar a nossa jornada até o dia de Cristo. Então, nesse sentido, até lá, nós continuaremos caminhando firmes e cuidando uns dos outros. Aqueles que insistem em não se arrepender de fato, de mudar de vida, de atitude, devem ser retirados do convívio. Não tem jeito. Infelizmente, essas pessoas elas deverão ser retiradas. Parece ser muito duro, como vimos no domingo passado, mas Paulo é um pastor muito preocupado com as suas ovelhas. É um homem que está longe, que queria estar lá, mas ele manda uma carta para instruir sua igreja e ele fala verdades muito contundentes sobre isso. Deus vai julgar os que estiverem de fora do meio de vocês, aqueles que se comportam perversamente, expulsem.
É o que ele encerra esse texto dizendo. Então, algumas coisas para que nós reflitamos, caminhando para o fim da exposição dessa noite. O capítulo 5, ele nos mostra que há grande e real possibilidade de termos pecados instalados, ignorados, aceitos e, infelizmente, em alguns casos até estimulados na igreja. Estimulados porque, uma vez que eu não combato o pecado, eu estou dizendo que ele está sendo aceito. E se ele está sendo aceito tacitamente, sem ninguém fazer força, não existiu nenhuma sessão regular homologando o pecado tal de ser aceito na igreja. Claro, isso não existe. Mas quando ninguém combate, então ele vai sendo aceito, ele vai sendo normalizado. E quando ele é normalizado, todo mundo aceita, todo mundo acha normal. Recentemente, a rede social que eu costumo acompanhar estava se discutindo muito sobre a questão da homossexualidade no âmbito cristão. E é uma questão muito séria, que também, de uma certa forma, envolve não só a sexualidade, que é o pecado que é tratado por Paulo aqui, mas como também o comportamento. Então, eu vi uma discussão muito grande sobre esse assunto recentemente. E essa discussão ela vai versar justamente sobre a aceitação ou não disso no âmbito da igreja. São aspectos que nós precisamos, irmãos, à luz da palavra de Deus, buscar e dizer assim, o pecado, ele não pode ser aceito. Não há, em nenhum lugar da Bíblia, um pecado ser aceito de maneira... Como é que eu posso dizer? O pecado, ele ser aceito sem resistência que tenha dado certo. Se nós temos o pecado e ele não é combatido, então, fatalmente, aquele corpo ele vai sofrer as consequências daquilo ali que ele não combateu. Se a igreja ela não tem um sistema imunológico forte, se o sistema imunológico da igreja, que é a palavra de Deus, ela não é pregada, ela não é ensinada e principalmente ela não é vivida, então esse sistema imunológico está fraco. Se ele está fraco, ele não tem a capacidade de combater as infecções que chegarão no nosso corpo. E se ela não tem a capacidade de combater, então o corpo ficará doente e através dessa doença esse corpo irá morrer. Então a gente vê, infelizmente, muitas igrejas, meus irmãos, se desfazendo, acabando, fechando suas portas, porque provavelmente, e boa parte delas, o pecado entrou, se instalou, não foi tratado e ele foi responsável por causar uma implosão na estrutura da igreja. Esse fato não pode ser tomado como corriqueiro, mas deve ser devidamente combatido. A postura testemunhal daqueles que declaram a Cristo como Senhor das suas vidas deve seguir o padrão bíblico, como nós vimos no capítulo 4, sobre o padrão da liderança, que por conseguinte é o padrão da igreja. Deve ser o padrão do crente, é o padrão bíblico, um padrão elevado. Uma vez que nós somos norteados pela revelação de Deus na sua palavra, nós devemos buscar escolher bem as pessoas com as quais nós nos misturamos. Ao final das contas, poderemos ser mais influenciados do que influenciar. E naquilo que expectávamos lograr êxito, pode ser a nossa perdição. Eu vou citar um parêntese aqui, que é um exemplo muito comum, que é assim, né? Se você é jovem, um adolescente, ou se você já é um adulto casado, um jovem casado, que é um exemplo muito corriqueiro, mas que ele é um fato consumado. Você tem um jovenzinho na igreja, adolescente, jovem, começa a olhar, né, entra naquela fase de querer namorar, e essa fase de namorar ela é terrível, porque parece uma coisa, né? Nunca tem alguém bonito ou legal o suficiente na igreja para você namorar. Então você, Deus quer que eu seja missionário, eu vou procurar um namorado ou namorada fora da igreja. Vai evangelizar, né? A desculpa sempre é essa, eu vou evangelizar. E aí começa a namorar. Aí não, olha, o namorado ou a namorada do fulaninho tá vindo na igreja. Ele não é crente, mas ele tá vindo na igreja. Tá lá, senta lá no último banco, escondidinho lá, né? Fica lá quietinho, ali e tal. O que acontece é que geralmente esses relacionamentos, eles não dão certo. Principalmente quando as pessoas casam e quando de fato não há uma transformação. Porque as pessoas elas acham que o fato de ela começar a ter uma relação com alguém e trazer a pessoa para a igreja, ela está dando bom testemunho.
ela não está dando bom testemunho. Ela está se associando, se misturando com alguém que sequer tem a mesma fé. Isso não tem como dar certo. Então essa associação com alguém de fora é para exemplificar o seguinte, que quando nós fazemos as coisas e depois queremos jogar na conta de Deus para Deus se virar para resolver, nós estamos, na verdade, tentando já justificar as nossas frustrações. Porque, por exemplo, esses relacionamentos, quando eles evoluem e que o rapaz ou a moça que não era crente continua não crente e há um casamento e há a consumação dessa relação, essa relação ela é terrivelmente destruída. E geralmente não é o crente que leva o não crente para a igreja, é o contrário. O não crente pega o crente e leva ele para fora, leva ele para o bar, para as festas, para os lugares, e aí daqui a pouco a pessoa ela deixa de se identificar como cristão. Aí ela fica saudosista, lembrando, meus tempos da igreja. Nós devemos escolher com quem nós nos misturamos. Inclusive dentro do âmbito da igreja, isso precisa ficar claro. Não é porque a pessoa vem todo domingo para cá que ela é crente. E essa é uma verdade dura, porque Paulo está falando aqui para crente, meus irmãos. Ele está dizendo que no meio da igreja, ele está dizendo que dentro da igreja nós temos imorais, nós temos idólatras. E hoje, no contexto que a gente vive, no ambiente político que a gente vive, o que tem a idolatria mais comum que a gente vê hoje é a idolatria no âmbito político, por exemplo. Nós temos no meio da igreja gente avarenta, nós temos no meio da igreja caluniadores, mentirosos, nós temos no meio da igreja alcoólatras, nós temos no meio da igreja ladrões. Ele não está falando, ele cita no verso anterior, eu não estou falando que essas pessoas que são do mundo, vocês não têm que conviver. Eu estou falando de gente que está na igreja. Mas Estevão, a igreja não é a comunidade dos salvos, a junção de todos aqueles que professaram a fé em Cristo? É. Mas ainda assim, há muito pecado nessa associação. Então esse pecado, Paulo está dizendo, ele precisa ser necessariamente combatido. Nós precisamos, como ele citou, como citei domingo passado, botar a lupa e a lamparina e olhar cada canto das nossas vidas, porque naquilo que formos acharmos pedaços de levedura, de impureza, aquilo deve ser eliminado. A grande lição desse capítulo, meus irmãos, é que se nós não tratarmos o pecado com a seriedade que ele demanda, nós seremos tragados por ele. Se nós não tratarmos como igreja de Cristo o pecado com seriedade, ele será a causa da nossa destruição. Graças a Deus nós temos em Cristo a libertação, a liberdade e na sua palavra a instrução sobre como nós devemos lidar com isso. Então Paulo fecha esse capítulo 5 de maneira muito intensa, nos mostrando que nós devemos, como crentes, estar atentos, vigilantes, o tempo todo preocupados, o tempo todo olhando, o tempo todo prestando atenção, porque à medida que nós cochilarmos, então nós seremos pegos de surpresa e aí é só ladeira abaixo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a termos a consciência do Espírito Santo do Senhor em nós, para que nós busquemos na nossa vida, a santificação, a caminhada na santificação, para que nós, como Igreja de Cristo, não sejamos assim, possamos diminuir a incidência desses pecados no nosso meio e que nós cresçamos, nós tornemos uma igreja saudável, nós busquemos em Deus melhorar, crescer e honrar e glorificar o nome de Jesus Cristo que nos resgatou do pecado e da perdição. Oremos. Pai Celestial, mais uma vez nós nos entregamos ao Senhor em oração. Depois de ler a Tua Palavra, de expor a Tua Palavra, de pensar de que maneiras práticas nós podemos aplicar essa Palavra na nossa vida. Nós rogamos ao Senhor que Teu Santo Espírito, Pai, use essa Palavra para nos confrontar, para quebrar dentro de nós essa escravidão que muitas das vezes nós nos submetemos do pecado. Para que a Tua Palavra ela arrebente, Senhor, aquilo que tem de errado dentro da gente. Que seja destruído em nome de Jesus tudo aquilo que defrauda, Senhor. Tudo aquilo que depõe contra o Senhor, que depõe contra a Tua Palavra. E que, ó Deus, nós como vaso sejamos quebrados e refeitos pelo oleiro.
para que sirvamos como vasos de honra e não como vasos de desonra. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós pedimos a Ti que abençoe a cada um dos meus irmãos, a cada um de nós, para que sigamos firmes no propósito de, em unidade, servirmos ao Senhor com alegria e nos dedicarmos a uma vida de santidade diante do Senhor. Que Tu sejas glorificado na vida da Tua igreja, Pai, e que a cada dia o Senhor esteja nos transformando para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos a você por estar conosco, por ter acompanhado até aqui a exposição do capítulo 5. No próximo domingo teremos a exposição do capítulo 6, o início da exposição do capítulo 6. Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente semana. Nós retornaremos a palavra ao Ministério de Música, que continuará adorando ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Engrandecido seja o nome do Senhor, depois dessa palavra que fala profundamente aos nossos corações, que vem nos ensinar. Nós vamos cantar Poder do Teu Amor, nos colocando diante do Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas, e que somente Ele é suficientemente capaz de nos perdoar e de nos purificar de toda injustiça. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me, pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me, pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor.
Senhor fique com cada um de nós, que Ele permaneça conosco e que nós tenhamos uma semana abençoada, sempre com a mente colocada no altar do Senhor, lembrando que Ele é o nosso guia e que nós estaremos sempre na presença dEle. Abraço, amados irmãos.